Boa noite ao pessoal que está nos vendo ao vivo. Mais perto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui palestrando para o CRC. Queria apresentar o meu colega Dr. Ricardo Jobim, que há muito tempo atua na área. E, mais uma vez, agradecer a pessoal. Dr. Marcelo Borges Lana, nosso advogado tributário. Pode ter certeza que, no que diz respeito a tributos, ele sabe 10 vezes mais do que eu. A minha área de atuação é penal, e a gente, naturalmente, começa a aproximar sobre essas novidades que vêm acontecendo nos crimes tributários. Eu estava conversando até, agora há pouco, com alguns colegas, né? Primeiro dizer que é uma honra estar aqui palestrando no CRC. Afinal, quais são as responsabilidades do contador, o que está acontecendo nos tribunais superiores e quais são as consequências disso, de um ponto de vista bem prático. Então, eu ouso utilizar uma parte teórica mínima e analisar diretamente os casos da jurisprudência recente, analisar alguns artigos da própria lei, debater um pouco sobre compliance, debater um pouco sobre as novidades nessa área de responsabilidade e deixar algumas sugestões para depois. Bom, vamos lá, Marcelo, por favor. Então, eu vou começar por um conceito muito básico que eu tenho certeza que a maioria das pessoas sabe identificar. Desculpa, mas essa é uma introdução que sem ela eu não consigo avançar para dizer quais são as tendências de agora. A diferença de crime culposo e crime doloso. Toda vez que eu falar sobre isso daqui, eu queria que vocês abstraíssem um pouco quando eu falasse da responsabilidade dos clientes de vocês e que vocês pudessem ter uma mente que eu sempre tenho foco no profissional de contabilidade, que seja funcionário ou prestador de serviço para uma empresa, certo? No crime doloso, tem duas formas, né? Quando a gente quis o resultado ou assumir o risco de produzi-lo. E o crime culposo, todo mundo sabe, imprudência, negligência e imperícia. Detalhe, vamos perguntar, e o dolo eventual? O que é o tal do dolo eventual que todo mundo fala? Bom, o dolo eventual é assumir o risco de produzir. Qual é a diferença do dolo eventual para negligência, imprudência ou imperícia nessas formas de culpa? Bom, o dolo eventual, ele obrigatoriamente tem que ser previsto com antecedência e o risco, e a assunção do risco é consciente. É consciente. Por exemplo, superlotar uma casa noturna e ocorre um incêndio, como infelizmente aconteceu na minha cidade natal, certo? De uma maneira que muito acima da lotação permitida. Eu estou consciente, né, de que isso pode causar uma consequência. Eu resolvi, por uma decisão financeira, tomar uma decisão nesse caminho. Ou outras formas também. Alguém que, de tão embriagado, dirigindo no trânsito, atropela uma parada de ônibus inteira, que não consegue sequer caminhar direito, o que dirá dirigir um veículo. Todo mundo sabe que a bebida embriaga, certo? Então, não é o risco momentâneo, existe uma situação ponderada anterior que faz a gente tomar uma decisão. E eu vou dizer por que essa linha de dolo eventual vai se tornar tão importante logo em seguida. A culpa, na imprudência, negligência e imperícia, ela tem uma característica de não ser anteriormente considerada, conscientemente assumida. A culpa é aquela situação que aconteceu de momento. A imperícia ou inabilidade profissional, por exemplo, de um médico que está fazendo uma cirurgia e erra no uso do bisturi, ela não é prevista. Ele não imagina que vai cometer ou que ele vai ter aquela inabilidade que causou o problema. A imprudência, certo, que é dirigir acima de uma velocidade, né? Tudo bem, o pessoal vai dizer que quem dirige acima de uma velocidade também assume o risco. Existe discussão jurídica da diferença dos conceitos, é um fato. Mas o que marca e é o que é importante para a palestra de hoje, é justamente essa questão. A consciência de assumir o risco, que é o que mais deve preocupar os contadores. Por gentileza, Marcelo. Então, por que eu gostaria de atingir esses conceitos? Porque desde a ação penal do mensalão, se trouxe um conceito importado de dolo que está norteando o Tribunal Regional Federal em vários julgamentos, e a gente precisa entender que mesmo que academicamente a teoria do domínio do fato não esteja consolidada, reconhecida como uma doutrina brasileira, admitida na nossa legislação, o fato é que,
partir do momento que os ministros do STJ colocam nos seus arrazoados, nas suas decisões, nos seus julgamentos, utilizam essa tese, começaram com o julgamento do mensalão, significa que a gente tem uma tendência de compreender o dolo de uma forma nova. E esta forma, ela acaba interessando diretamente os profissionais contadores. Tem uma origem em 1915, em Hegler, na Alemanha. É claro que esse conceito foi deturpado dentro do conceito original, mas interessa como ele está sendo aplicado agora, né? Quando se fala de autoria imediata, é possível reconhecer que o homem de trás, que se vale de outro agente como instrumento para a execução do crime, ainda que não execute diretamente o verbo do tipo, domina o fato como se o tivesse feito, à medida em que termina o se e como do delito. É a teoria da cegueira deliberada. É a mesma teoria, chamada de dois nomes. A teoria da cegueira deliberada, ela fala sobre a permissão de uma imputação de crime doloso, mesmo sem consciência. Intenção de não ter conhecimento do ilícito. Por exemplo, nós sabemos que o nosso cliente está fazendo coisas erradas. E quando ele está nos passando a documentação para fazer contabilidade, a gente sabe, ou a gente deveria saber, pela incongruência dos dados, que aquele tributo está calculado da forma errada. Muitas vezes o profissional contador recebe as informações erradas. E outras vezes, essas informações, uma vez cruzadas, trazem ao contador uma obrigação de perceber isso. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: a partir do momento em que isso foi percebido, o contador sabe que o cliente está fazendo algo errado, que está cometendo um crime tributário. Tem dois caminhos. Um deles é dizer para o cliente: não faz mais isso. Vou te recomendar não fazer isso e continuar fazendo a contabilidade. E outra é falar para ele, digo, olha, ou tu para de fazer isso ou eu não trabalho mais para ti. Certo? Dentre as coisas erradas, a gente tem todos os crimes tributários e também a própria lavagem de dinheiro. Vocês sabem exatamente a resolução do Conselho Federal de Contabilidade a respeito da obrigação junto ao COAF. Lavagem de dinheiro, movimentações financeiras em dinheiro acima de R$50 mil, existe uma obrigação do contador de informar o COAF e gerar possivelmente uma investigação ao seu cliente. É complicado quando existem essas obrigações legais que o contador assume e éticas, uma vez que o CFC, né, Marcelo, começou a trabalhar, é complicado que a gente veja que a contabilidade ela está acabando por se tornar, ela sempre foi uma função de natureza e de utilidade pública inquestionável, mas ela está se tornando às avessas uma função de fiscalização. Porque se o contador não fiscaliza e não denuncia, ele passa a ser, segundo a teoria do domínio do fato, um dominador do fato e uma pessoa que concordou com a permanência desse fato e possivelmente, quando estourar a operação policial, da Polícia Federal, alguma coisa assim, ele venha a ser preso, juntamente com o seu cliente. Esse risco não é somente para contadores, é para advogados, especialmente tributaristas. A gente não vai falar somente da parte contábil, mas da área de consultoria, processo de tomada de decisão em contabilidade, uma coisa bem complicada, como o lucro real. Onde que eu encaixo isso? Como eu encaixo isso? Isso pode gerar discussão? Bom, tudo bem. Se no trabalho de consultoria existe um parecer dizendo que deve encaixar de tal forma, e o cliente autuado depois, ou sofre uma denúncia por apropriação indébita, ou coisa desse tipo, dependendo da investigação, e o que ali envolve, naturalmente, que o profissional contador pode ser réu, pode ser objeto de investigação, pode acabar sendo preso junto. Não é que eu considere isso justo, não é que eu gostaria de dizer outras coisas, mas, infelizmente, a profissão de vocês está exposta sobre um risco muito maior do que deveria, na minha opinião. Mas o fato é, está cada vez mais complicado. Porque antigamente, tu poderia alertar o cliente, tu estás fazendo errado. E tudo bem. Hoje, se tu alerta o cliente, tu é obrigado a largar ele, se ele continuar agindo errado. Em várias outras condutas também. Mas, enfim. Essa teoria das... desculpa, é que eu estou na videoconferência. Podia repetir a pergunta? Vamos lá. A pergunta da colega, eu estou falando isso para o pessoal que está acompanhando pela internet, me desculpa, é se denunciar não é obrigado. Eu digo, depende da obrigação legal. Por exemplo, informação ao COAF é obrigatória. Passou de 50 mil, é obrigatória, não tem que fazer, porque isso até o CFC está dizendo para fazer.
Agora, no meu entendimento, a partir do momento que tu rompe o contrato porque percebeu uma atitude incompatível e larga o cliente, tu não precisa denunciar ele. Mas tu tem que largar o cliente. Porque se tu não largar o cliente, pela teoria do domínio do fato considerado, né, tu pode ser envolvido também. Então, qual é a melhor conduta nesse caso? Comunicar o cliente com prova de que está falando, qual é o problema, por que é o problema, recomendar verbalmente com provas de e-mail, protocolos, até o WhatsApp a gente utiliza com prova, né? Basta fazer um ato notarial dessa informação, e deixar bem claro que eu avisei o cliente que ia dar problema, que não trabalhei mais com ele por causa disso. Tipo, não vou participar disso que estás me propondo, mas ninguém é obrigado a denunciar ninguém. Então, mas é claro, não denunciando se torna o participante do ilícito a partir do momento que está oficializando o documento, sabendo que eles não estão retratando uma realidade. Certo? Por gentileza, Marcelo. Acho que a gente podia passar a bola para o Marcelo um pouquinho, né? A gente tinha uma proposta, a gente está com o microfone só, de fazer um bate-papo. Até, se vocês quiserem conversar, perguntar, interromper, ótimo, maravilhoso. O Marcelo também, só que a gente está com o microfone só, então eu vou ter que... Então eu vou passar a bola um pouco para ele, depois volta para mim, como vocês preferirem. Obrigado. Bom, com relação ao que o Dr. Ricardo comentou, um ponto importante de se levar em consideração é o seguinte, até nós estávamos comentando com uma colega, a contadora Edna, que veio conosco de Santa Maria, a respeito de que essa questão da consultoria, de prestar informações, é uma exigência que o cliente hoje tem feito para os contadores. Ele não se atém mais àquela simples situação na qual o contador apresenta os documentos para o cliente, as guias para pagamento, as prestações de serviços normais. Ele consulta o contador sobre o que ele deve fazer. Ele pergunta como ele deve agir, as questões tributárias ou não. Então, isso também tem que ser levado em consideração, mesmo nos casos em que os contratos de prestação de serviço não demonstram ou não consta essa obrigação ou essa contraprestação do contador. Então, ele também deve ser levado em consideração que cada vez que o contador emite uma opinião a respeito ou apresenta uma situação para o cliente, ele tem que estar consciente de que, no futuro, ele também pode ser responsabilizado pelas consequências desse ato, né? Com relação à questão prática, nós vamos trabalhar com a parte de sonegação fiscal. A parte de sonegação fiscal ela foi definida muito antes, em 65, e foi atualizada com o tempo. A necessidade de atualização dessa parte de sonegação ela é muito simples. As relações humanas se modificaram, as relações com a tecnologia se modificou, e se verificou que precisava também haver uma atualização com relação à legislação que ela não estava atendendo no início o propósito, que era o combate à sonegação, o combate à lavagem do dinheiro. Em 1990, a Lei 8137 definiu os crimes contra a ordem tributária. Mais adiante nós vamos especificar essa lei e tratar dos crimes individualmente. A 9613 de 98, ela dispôs sobre os crimes de lavagem, ocultação de bens e direitos e valores. Ela trouxe já uma nova visão com relação ao crime e trouxe novos elementos com relação ao crime. E a 12.850 de 2013 definiu organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal. Interessante com relação à caracterização da organização criminosa e investigação criminal são as ferramentas hoje em dia utilizadas tanto pelo Ministério Público quanto pela Receita Federal para conseguir atingir o objetivo. E aí nós estamos falando das ferramentas comuns que se teve hoje em dia um conhecimento mais geral, principalmente com relação ao caso da Lava Jato, que foi o caso da delação premiada, né, que o Ministério Público muito bateu na questão da delação premiada, mas não termina só na delação premiada. Nós temos outras ferramentas também que são utilizadas, como, por exemplo, a quebra de sigilo bancário, escutas telefônicas, interceptação telefônicas, a própria possibilidade de utilizar infiltrados em operações. Então, tudo isso pode e muitas vezes é utilizado tanto pelo Ministério Público, quanto pela polícia, quanto pela Receita,
para conseguir combater o crime de sonegação fiscal. Com relação à formação de quadrilha, eu vou passar para o doutor Ricardo. Tá bom. É importante dizer o seguinte, existe uma diferença, né, entre a formação de quadrilha do direito penal comum, certo? E associação criminosa, certo? Vamos lá. No Código Penal tem essa hipótese aqui geral. Posso ter certeza que em qualquer operação policial, o que não cair aqui, vai cair aqui. Vamos lá. Por quê? Porque a lei mais específica, que é essa aqui de baixo, ela especifica o que é organização criminosa. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Olha só, divisão de tarefas, ou seja, quem é que faz a contabilidade? Ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, ou seja, qualquer grana ilícita, mediante a prática das infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou as que sejam de caráter transnacional. Importante dizer, para uma organização criminosa, tem que ser de 4 pessoas para cima, e este prazo aqui acaba colocando quase todos os crimes de natureza tributária inseridos aqui, porque a maioria tem uma pena máxima de 4. O menor de 4, às vezes é 6 meses a 2 anos, às vezes é 2 a 4 anos. Então, olha só, penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou seja, de caráter transnacional. Aquilo que não cai aqui, vai cair no genérico daqui, do formação de quadrilha, né, que seria uma situação diferente. Mas, de qualquer forma, toda vez que a gente fala de formação de quadrilha ou associação criminosa, obrigatoriamente tem que ter um crime principal ou vários crimes na operação envolvidos. Não existe formação de quadrilha como crime autônomo, nem associação criminosa, porque a pergunta é a seguinte, tu juntou a quadrilha ou associação criminosa com qual finalidade? Qual é o ilícito que tu está praticando? Então, esses crimes eles são impossíveis de virem desacompanhados. Ninguém forma uma quadrilha para não cometer crime. Tudo bem, Luiz? Prazer te ver. Por gentileza? Então, vamos lá. Agora começamos a polêmica, né, Marcelo? Quer ter a honra ou vou... Vamos lá. Os crimes previstos no artigo 1º da 8137 de 90. Eu sei que muitas coisas que eu posso falar podem parecer óbvias para vocês, né, mas com o passar do tempo a gente vai aperfeiçoando. Constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Tá? Volta um pouquinho só, Marcelo. Fazer uma observação. Tá? Teve uma alteração em 2000, porque essa lei é de 90, que quando diz respeito à contribuição social, certo? É estranho porque esse trecho não foi revogado, mas deveria, porque essa lei é de 90, e o Código Penal foi alterado em 2000 para falar sobre o crime da sonegação previdenciária. Considerando que toda contribuição social tem natureza previdenciária, eu entendo que contribuição social não tem que cair nessa lei, mas no Código Penal direto por ser uma lei mais específica. Mas tanto faz. Vamos lá. No primeiro, omitir informação ou prestar declaração falsa às atividades fazendárias. Esse é um crime que, por um certo lado, o contador pode participar ou não. Vai depender do seu envolvimento. Omitir informação. Bom, se o cliente omite uma informação do contador, e o contador recebe a documentação para fazer contabilidade sem saber dessa omissão, e ele faz a contabilidade e emite a documentação declarando conforme o que recebeu, não existe envolvimento. Então, nós temos que nos proteger dos nossos clientes ao máximo. Agora, quando essa omissão é consciente, naturalmente que o contador faz parte do crime. Prestar declaração falsa já é muito mais direto, porque exige uma noção clara da falsidade da declaração no momento que está sendo feita. Mas lembrem, o cliente dá a documentação, a gente presta a informação. Nós estamos sendo um veículo de um crime, às vezes a gente nem sabe, certo? Depende do que chegar. Aqui, agora vamos começar, né? Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Da mesma maneira, a fraude, ela tem uma natureza de dolo direto. Não existe, por
ou seja, ou tu sabe que estás fraudando, ou tu não estás fraudando. Não existe uma modalidade culposa da fraude. Tu não frauda por imprudência, tu não frauda por... Não vai fraudar nada por imperícia ou por negligência. A fraude é o ato consciente do ilícito. Vamos lá. 3. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Aqui fica bem claro que segue na mesma linha. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva ser falso ou inexato. Utilizar documento que saiba ou deva saber falso. Quais são os documentos que um contador deve saber que são falsos? É bem amplo, né? Tem campo para tudo, para entender o que tu quiseres aí. Ou seja, bom, se tu é contador dele, ele emprestou uma informação bancária em desacordo com o que tu está falando, tu deveria saber que informação, porque deveria ter pedido cópia dos extratos originais, e não simplesmente um arquivo de PDF que foi enviado por e-mail referente à movimentação bancária, que o cliente pode falsificar, entende? Para te controlar. E aí, tu sabia ou deveria saber a falsidade? Bom, tudo isso é discutível. Porque a gente não está falando simplesmente de informações básicas para a contabilidade. A gente está falando de todo e qualquer documento que chega nos escritórios. Às vezes uma certidão negativa. Tem contadores, por exemplo, que auxiliam em licitações. Recebem certidões, juntam as certidões, já saber se é falso ou não. Onde está essa obrigação? O deva, ele é subjetivo, porque esse deva ele não decorre de uma lei, obrigatoriamente. Esse deva é uma conclusão lógica. Que o juiz pode achar que o contador deveria saber ou não. Mas não precisa estar na lei que ele é obrigado a saber. Compreendam que é completamente subjetivo e perigoso. Mas vamos adiante. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Bom, eu estou passando a lei, porque a discussão importante é mais adiante. Vamos lá? E aqui, né, que é o artigo 2º, agora começa a polêmica, que eu quero ver a gente não interromper, né, Marcelo? Eu até vou deixar tu começar. Esse artigo 2º, diferente do artigo 1º, ele é onde os tribunais têm utilizado a questão da interpretação com relação àquela nova decisão do STJ do dia 30 de agosto, de que informar e não pagar é crime. Até então, o fato de tu declarares o tributo e não fazer o pagamento do mesmo não era considerado. O crime era tipificado na questão da sonegação fiscal, evasão fiscal. Esse caso do não pagamento não era. O STJ, interpretando esse artigo 2º, passou a entender que também é crime. E aí a questão, depois o doutor Ricardo vai aprofundar a questão da apropriação em débito, é informar e não pagar o tributo. Com relação a esse artigo 2º, fazer afirmação falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, é importante utilizar a palavra fraude, para eximir-se total ou parcialmente do pagamento de tributo. Esse aqui é um caso muito comum naqueles de compensação indevida, né? O cliente pega e faz uma compensação que não deve fazer, né? Utiliza, por exemplo, um caso, conhecimento, a questão de utilizar títulos da Eletrobras para fins de zerar tributos federais. Ele compensa, não consegue provar a veracidade dos títulos. Muitas vezes as próprias decisões judiciais não lhes dão o direito de compensação, e mesmo assim ele utiliza e zera o seu pagamento de imposto. Esse inciso 2º é o problema. Foi nesse inciso 2º que os ministros do STJ interpretaram a questão da apropriação em débito tributária. Tá? Por isso que a gente vai se deter mais nele. Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Foi com base nesse entendimento que o STJ tomou a decisão.
E aqui nós temos vários pontos que devem ser tratados e vários pontos que a gente tem que levar em consideração, tanto para a defesa dos clientes que não pagaram, quanto para a defesa dos contadores. Nós vamos falar do segundo de uma forma mais dinâmica, até porque é onde a gente vai se deter mais. Mas, inicialmente, vamos pegar a questão do descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação tributária. O tribunal entendeu que, no caso de ICMS, por se tratar de um tributo embutido no preço e por se tratar de uma situação na qual o contribuinte final que pagou o tributo, entre aspas, o sujeito passivo da obrigação tributária, de fato, é o consumidor, porque foi repassado para ele dentro do preço do produto, o cliente que vendeu deveria passar o tributo para o Estado, dentro do prazo, e não passando se apropriou indevidamente desse valor. Mais adiante nós vamos analisar especificamente o habeas corpus que tratou desse tema, para vocês verificarem o tamanho da divergência de posições e de polêmica que existe. E o quanto isso pode afetar as relações tanto dos contadores com os seus clientes, quanto dos clientes com o fisco. Porque até então, o que acontecia? Nos últimos 20 anos para cá, a preocupação do fisco estava muito atrelada à questão da sonegação fiscal. Então, precisava-se criar meios que pudessem fazer com que houvesse um controle muito maior das relações para que o fisco pudesse atuar de uma forma mais pontual e, ao mesmo tempo, conseguisse atingir o seu objetivo, que era combater a sonegação. Foram criados mecanismos, e muitos desses graças à tecnologia, que auxiliaram no combate à sonegação fiscal. Dentre eles, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, a própria evolução da informática, com a possibilidade daí de tu teres inúmeros dados podendo ser processados por programas, a possibilidade, e aí uma atuação muito inteligente dos órgãos arrecadatórios, de trocarem informações entre eles, o que fez com que, por exemplo, a Receita Federal conseguisse, através do ICMS, saber várias movimentações e saber se estava havendo ou não sonegação de informações, e o ICMS da mesma forma. Então, todas essas ferramentas que foram utilizadas propiciaram o quê? Propiciaram um combate mais eficiente à sonegação. Porém, o que daí se viu? Se viu que muitos contribuintes que até então sonegavam começaram a declarar e não pagar os tributos. Porque não era crime. Ficou muito fácil. Eu declaro e não pago. Ah, mas aí vai cair em execução fiscal. Ok, 5% das execuções fiscais conseguem efetivamente ser cobradas. Por que isso? Porque nós temos vários casos que são levados em consideração até atingir o objetivo final. Qual é o objetivo final do fisco? Arrecadar. Não é botar na cadeia, é arrecadar. Por que ele faz a questão essa interpretação do pagamento, do não pagamento ser um crime? Para forçar o pagamento. Não interessa botar na cadeia. Por que ele faz a criação do grupo econômico, que nós vamos ver mais adiante? Para que alguém pague a conta. É isso que ele quer. Para que isso aconteça, e ele verificando que não estava mais sendo tão eficaz a questão do combate à sonegação fiscal, como objetivo de aumentar a arrecadação, ele começou a criar novos mecanismos para se cobrar o tributo, dentre eles esses que eu já disse. A formação de grupo econômico, na qual ele pode trazer o contador, também, dependendo da situação, como a gente pode observar. Além de prestadores de serviço, se ele interpretar, como empresas de fachada, como consultores. A questão do fato da prisão, agora, é outra forma também de forçar com que o contribuinte pague a conta, ou parcele, ou assuma a dívida. Exigir, pagar ou receber para si ou para o contribuinte. Nós vamos voltar na questão da apropriação indébita, isso é importante. Obrigado. Nós vamos voltar na questão da apropriação indébita ao final.
junto com a análise da decisão do STJ que tratou do tema, entendendo que era apropriação indébita, a informação em GIA do ICMS, porém o não pagamento. Exigir, pagar e receber para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer porcentagem sobre a parcela dedutível ou dedução de impostos de contribuição com incentivo fiscal. Deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal ou parcelas de impostos liberadas por órgãos ou entidades de desenvolvimento e utilizar ou divulgar programas de processamento. É importante vocês prestarem atenção quando analisam essas questões no verbo, tá? Exigir, pagar ou receber, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo, utilizar ou divulgar, são todos, como o Dr. Ricardo muito bem explanou, atos de vontade, atos que envolvem o dolo, a ação. Então, em todos esses casos, a parte tem que ter a intenção de atingir o objetivo e agir. Vou passar os crimes de lavagem para o Dr. Ricardo. É importante dizer, assim, acho que até para ilustrar, todo mundo sabe que enquanto não tiver sido realizado o lançamento definitivo, não existe crime, certo? Eu vou querer rediscutir isso quando a gente falar da apropriação indébita. Mas, enfim, todo mundo sabe que, a princípio, tem um lançamento, né? Mas, enfim, a gente volta depois. A respeito do crime de lavagem de dinheiro, eu só estou passando mesmo isso daqui porque o próprio CFC já disse exatamente quais são as condutas exigíveis, né? Então, a pergunta é que, e se o cliente não fizer a movimentação acima de 50 mil em dinheiro e nem incidir em nenhuma das hipóteses da resolução do CFC a respeito de informação obrigatória ao COAF, o que o contador deve fazer? Bom, se perceber que o cliente está lavando dinheiro, a obrigação é a mesma de sempre. Aconselha e abandona o cliente. Aconselha, registra a informação, registra por que está largando e abandona o cliente. Porque eu sei que é muito complicado que o contador denuncie o próprio cliente. Mas essa é uma situação que a gente pensa, poxa, o prestador de serviço tem seu escritório de contabilidade, ele tem sua atuação, mas ele tem vários clientes, então ele dispensa. Mas quando o contador é funcionário, que isso representa perder o emprego, as coisas começam a ficar complicadas, certo? E quando o contador é funcionário, a teoria do domínio do fato, ela pega com muito mais peso. Vocês podem ver que nas operações policiais, os contadores que eram funcionários, geralmente são os que foram presos junto na primeira fase da operação. Os contadores que têm seus escritórios e prestam serviço, em algumas outras situações, eles são vistos com mais benevolência em relação ao domínio do fato. Porque é diferente tu ter vários clientes do que passar todo dia dentro da mesma empresa. Se tu passa todo dia dentro da mesma empresa, é muito mais exigível que tu saiba mais detalhes, que tu tenha mais informações a respeito do que a empresa está fazendo de errado ou de certo. Então, eu acho que o risco 1 dos contadores é o contador empregado, o contador local, contador interno da empresa. Esse realmente tem que se preocupar mais, da mesma forma que o consultor em tomada de decisão. Mas quando a gente fala da questão do crime de lavagem de dinheiro, acredito que todo mundo já sabe exatamente de que se trata. De evasão de divisa, de legalização de dinheiro frio, ou de outras movimentações ilícitas, de origem ilícita, movimentações falsas, notas fiscais falsas, simulações, que, por óbvio, tem a participação do contador para que se materializem, certo? Mas digamos que é possível que um cliente lave dinheiro sem o contador saber. Concordam comigo? Plenamente possível. Tá? E daí, como é que faz? Como é que é o domínio do fato? Bom, a gente vai para os compliances de escritórios de contabilidade no final da palestra para falar algumas sugestões que nós temos, até para o próprio CRC, a respeito de sugestões que a gente tem de melhorar a documentação para melhorar a segurança dos contadores em relação aos clientes. Mas então não tem necessidade de a gente repassar isso daqui, porque no que diz respeito a isso vocês já sabem bem. Vamos avançar. Também gostaria de fazer uma pincelada em crimes licitatórios sobre a ótica do crime do domínio do fato. Tem contadores que organizam só a documentação fiscal, preparam a documentação junto ao SICAF, as certidões, preparam toda a burocracia para que o cliente possa participar de uma licitação, certo? Isso está dentro das atividades
de um contador, também está da atividade de um advogado, de um funcionário do administrativo pode fazer isso também. Mas a questão toda é a seguinte, dando um exemplo, um contador ele trabalha para uma empresa que trabalha em licitações, certo? E daí ele descobre que aquele, sei lá, medicamento que é vendido por aquela empresa, numa licitação custou R$2 e na outra custou 80. O mesmo produto. E aí tu vai emitir a nota fiscal daquilo. É de ficar com medo, não é? Ou seja, alguma coisa errada está acontecendo. Eu sempre digo em matéria licitatória que, infelizmente, existem algumas culturas que, às vezes, até por inabilidade do poder público, principalmente em municípios pequenos, eles fazem. Perdi a conta de quantas vezes, para algum cliente meu, chegaram a dizer, vocês podiam nos mandar uma sugestão de edital, porque a gente vai fazer a licitação tal de... Não. Jamais. Um modelo de edital? Não, que isso? A gente encontra, às vezes, profissionais que mandam modelos de edital para os e-mails das prefeituras. Isso é pedir para ser denunciado, sabe? Então, o envolvimento do contador que trabalha com empresas que têm contratos públicos, ele tem que observar alguns deveres de cautela. Por isso que nós vamos para o final, a compliance na relação com esses clientes é muito boa, é necessária. E não preciso dizer a respeito do contador interno da empresa, que às vezes redige as próprias impugnações dos outros concorrentes num procedimento licitatório. Ou seja, está tão ciente que organizou a proposta, digamos uma proposta combinada, certo? O patrão foi lá, combinou com o prefeito, e depois do dinheiro que o patrão tiver, ele vai esfriar X e vai dar na mão do prefeito, por exemplo. O contador não sabe de nada. Mas ele sabe o que o cliente dele disse para fazer de lance. Então ele vai fazer o lance, que seja pregão eletrônico, seja o que for, já está certo que ele vai ganhar. Ou então, por favor, indica mais 3 empresas. Indica do cunhado, do sobrinho, né? Até tem uma observação importante para fazer aqui. Isso pouca gente sabe. Até uma pergunta, para interagir um pouco com o presencial aqui. Se 3 concorrentes de uma licitação conversam entre si e ajustam o preço, certo? Das propostas. Isso é improbidade administrativa ou não? Quem acha que é improbidade administrativa, levanta a mão. 1, 2, quem mais? 3, 4, perfeito. Não é. Não é. Se vocês analisarem os julgamentos da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que julga essa matéria pública, não existe improbidade administrativa sem a participação de um funcionário público. Não existe. O privado pode fazer isso. É claro que vai trazer uma desconfiança, uma investigação tremenda. Mas isso por si só não é improbidade administrativa e também não é crime licitatório. Por quê? Porque o crime licitatório tem a presunção da corrupção pública. Não existe. Se o poder público for correto, honesto, não existe crime licitatório e muito menos qualquer outro tipo de fraude que possa gerar improbidade. Que improbidade, o civil responde também, né? Não é somente o gestor. Mas, enfim, eu resolvi pincelar nisso daqui porque este tipo de mercado para o MPF, para o Ministério Público Estadual, é muito atrativo. Eles adoram pegar aqui. E se o contador é interno, meu Deus, às vezes não fez nada, às vezes nem sabe de nada. Mas duvido que não seja relacionado na investigação. Porque não vai ter seu telefone objeto de interceptação telefônica. Agora, vamos para as novidades e o que preocupa mesmo. Tá? Eu apenas para fazer uma referência genérica do Código Penal, que não é especificamente a lei que é aplicada na apropriação indébita tributária, mas é importante para explicar a parte básica do conceito de apropriação indébita. Por exemplo, este microfone é do CRC, ou é do amigo da técnica do som? É amigo? Esse microfone é teu ou é do CRC? É do local. Perfeito. Não é do Edel Trade Center. Correto. Edel ou Edel? Agora também não sei. Mas assim, ó, se eu pego esse microfone e levo para casa, é furto. Certo? Não tem problema. Mas se por acaso Marcelo, certo, me entrega o microfone, eu tenho o dever legal de entregar o microfone para o cidadão da técnica. E eu deixo de entregar o microfone que está confiado a mim pelo Marcelo.
Isso é o quê? Eu estou me apropriando de uma coisa que eu pude usar, mas que eu deveria devolver, mas não devolvi. Mas é uma coisa que não é minha. E aí vem a polêmica da apropriação indébita tributária e o que está acontecendo na jurisprudência. Tem uma notícia para vocês. Pelo que a gente tem conversado com os auditores, principalmente os estaduais, vai haver uma enxurrada de denúncias e de representações criminais. Bom, devedor contumaz, né, já pode se preparar. A gente tem algumas sinalizações, principalmente para quem tem clientes na Serra, que vai ter denúncia direto por apropriação indébita depois desse precedente do STJ. Então, vocês vão ver muitos clientes respondendo criminalmente por causa disso. Porque o Ministério Público adorou trabalhar esse conceito de uma maneira mais simplista. Por que mais simplista? Todo mundo diz, tá, mas isso é bobagem. Afinal, a apropriação indébita tributária, por ser tributária, somente quando houver o lançamento definitivo do tributo é que vai ser ponderado algum crime. Isso é verdade, quando a gente está discutindo. Mas qual é o problema do ICM? É a gente que está cobrando o ICM do consumidor final. Nós que calculamos o valor do ICM, dizemos certo ou errado o valor do ICM, certo ou errado o cálculo, que aquele valor é que o consumidor deve pegar e que vai ficar na confiança do empresário com o único dever de repassar ao governo. Único dever de repassar ao governo. Então ele declara e não paga, como vários fazem. Qual é a consequência? Bom, eu não vou fazer terrorismo e dizer que imediatamente o Ministério Público vai ter uma interação com as receitas e começar a denunciar, porque isso vale para tributo federal também. Mas eu vou dizer o seguinte, com certeza absoluta, eles vão negociar com as receitas para saber a partir de quanto tempo de declaração sem pagamento eles vão pedir para que haja a representação, porque processo penal, em ação penal pública, ele não abre espontaneamente, certo? Ele tem que ser provocado. Ou o Ministério Público abre uma investigação com fundamento para investigar, com base em algum indício, ou existe alguma denúncia para que o cliente, no caso, seja responsabilizado. Tá? O lado bom disso, o envolvimento do contador a respeito disso, ele é bem, é uma coisa que a gente consegue defender com mais facilidade. Porque, poxa, eu declarei, eu emiti a guia, o cliente não pagou, vou fazer o quê? Mas eu não cometi o crime, porque o dinheiro está com ele. E a apropriação indébita tem aquela questão. Eu me aproprio, ou seja, ter o poder sobre o dinheiro. Quem é que tem o poder sobre o dinheiro? O contador ou o cliente? O cliente. Então, nesse caso, o contador, não, via de regra, é claro, né, a menos que ele ganhe alguma coisa com isso, ele não participa desse crime diretamente. Participa o cliente, mas vocês têm que ficar interessados, porque isso daqui vai dar muito o que falar. Desculpa, isso daqui. Tá? Que é o crime tributário. Isso daqui é o geral do Código Penal, isso daqui é do crime tributário. E dentro dessa linha, a gente começou a ter uma discussão forte no escritório lá sobre o caso do ICM. No caso, o Marcelo tinha uma ponderação de que isso não deveria ser apropriação indébita. Mas é claro que o sangue de tributarista já vem querendo defender. Né? Eu, como criminalista, digo, gente, o que nós vamos falar na palestra? Ou seja, nós temos uma obrigação perante este público de falar sobre os riscos e o que deve acontecer. Uma coisa é ter opinião jurídica e dizer isso está errado, mas uma coisa é ter opinião, outra coisa é enxergar a realidade. E a realidade é que o STJ julgou, conforme o que eu vou dizer, e que vai ter várias autuações a partir de agora. Quer fazer alguma consideração, Marcelo, sobre o ICM? Com relação a essa questão, era importante levar em consideração o seguinte. Com a decisão do STJ em relação ao tema, várias discussões vão se abrir no futuro. Por exemplo, e aí a importância de um especialista na área penal que possa ajudar a entender esses temas, porque nós vamos ter situações na esfera tributária e situações na esfera penal. Exemplo que eu vou dar. O tributo não foi pago, mas foi declarado. Aquela situação na qual eu vou precisar, como Ministério Público, tratar com relação a se o crime existiu ou não existiu, fica muito mais fácil, porque ele foi declarado. Nós fazemos. Na declaração está ali. No momento, no mês subsequente, quando o contador verificar e for fechar o balanço do mês subsequente e verificar que o tributo não foi pago, ele também vai registrar isso.
Também vai estar ali a prova de que o tributo não foi pago. Né? Mas aí surgiram várias outras questões, e aí nós interpretamos que talvez uma caixa de Pandora tenha sido aberta para a discussão, não especificamente da relação se houve ou não houve apropriação indébita, que o Dr. Ricardo vai expor a seguir. Mas a questão dos efeitos desse caso. Por exemplo, e se o crédito estiver com a exigibilidade suspensa? Se houver um mandado de segurança com uma liminar dizendo que o crédito tributário está suspenso, ou se houver um parcelamento, ou se houver um depósito judicial, ou uma defesa administrativa, como é que vai ficar a questão do prazo prescricional penal com relação ao tema? Vai suspender? Não vai suspender? Vai correr? E se correr e eu tiver uma decisão dizendo que o tributo é indevido, eu não deveria ter pago aquele tributo, porque ele é ilegal? Como é que fica essa questão? Então, isso tudo são questões que elas vão ser levantadas no futuro e que há uma necessidade de se preparar hoje para esse debate que vai acontecer. Eu estou louco para dar opinião aqui, que ele fica falando dos casos. Eu digo, não, mas eu tenho opinião formada. Mas, claro, volto a dizer, é apenas opinião. Né? Nós temos aqui, inclusive, contadores que são advogados e que eu tenho muito prazer, muita honra de fazer essa palestra para gente qualificada que tem as duas formações que eu não tenho. Né? Então, eu digo, bom, talvez o amigo pudesse estar palestrando com todas as honras. Mas assim, ó, o que eu gostaria de dizer? Existe uma figura no direito penal que se chama arrependimento eficaz. Ou seja, antes da autoridade pública ter conhecimento do crime, houve uma negociação ou qualquer acordo ou qualquer ajuste que diga que aquilo ali está quitado. Ou vai ser quitado, não tem problema. Por exemplo, se o cliente declarou, não pagou, certo? É automático? Não, ele pode chegar na Receita, né, e ele declara justamente para evitar uma multa. Né? Ou seja, ele pega a segunda multa da inadimplência, mas a primeira multa ele se vê livre. Daí ele vai procurar um contador e vai pedir uma consultoria. Eu estou entre não declarar e não pagar, ou entre declarar e não pagar. O que tu me aconselha? O consultor tributário vai dizer, olha, declare e não paga, porque afinal tu vai te livrar de uma multa. Mas declarar e não pagar é oficializar a apropriação indébita. Porque, querendo ou não, o ato de declarar é unilateral. É a gente que está dando a informação e dizendo, esse dinheiro é do governo, mas vai ficar comigo. Então, virou uma faca de dois gumes. Só que esse consultor, ao dar esse parecer, ele acaba, de certa maneira, participando da decisão, do processo de tomada de decisão que gerou o crime de apropriação indébita. Agora, se vai ter promotor sedento de sangue, tem que ser, né? Que quer incluir o contador nessa circunstância, é muito cedo para eu dizer isso, mas que pode acontecer, pode. Vai depender apenas, única e exclusivamente, da entidade acusadora. Né? E eles não são muito bonzinhos em termos desse tipo de tomada de decisão. Eles são, dentro do que possível, eles denunciam todos. Né? Então, esse é um fator. Mas, então, o que eu quero dizer? No arrependimento eficaz, se houve um parcelamento, detalhe, parcelamento tem que ser pago, né? Se existe um parcelamento, a princípio não suspende a prescrição, porque não existe um fato de inadimplência para gerar prescrição, mas um parcelamento antes da autoridade ministerial pública ou a polícia ficar sabendo que existe uma apropriação indébita. Qual é a consequência disso? Não existe crime. Não existe crime. Porque é um arrependimento eficaz. Bom, eu fiquei com dinheiro, mas eu estou lá para negociar, para devolver, e a Receita aceita. Bom, aí some o crime de apropriação indébita, desde que tu pague. Mas eu parcelei em 100 vezes. A prescrição desse crime aqui é em 4 anos. Certo? Chegou lá nos 60 meses, eu parei de pagar. Certo? Bom, o fato está prescrito. No meu entendimento, o fato está prescrito. A partir do 4º ano, mas o cara vai ter que pagar 4 anos sem poder falhar. Caso contrário, né, não vai ter a consequência boa. Só para levar em consideração também essa questão, outro ponto que também deve ser levantado é o fato de, normalmente, e vocês sabem tão bem quanto eu, o cliente que não paga, ele não pagou um único mês. Ele não paga vários. Às vezes 2, 3, 4, às vezes ele paga 2 e 3 e para de pagar 2, 3, 4, volta a pagar, para de pagar de novo, e assim vai. E aí tem aquela outra questão que nós estávamos comentando, se
Bom, eu considero isso o quê? Um crime continuado? Eu considero cada vez que ele não pagou um crime, isso tem um impacto muito grande na pena, na prescrição e tudo isso. Foi bem lembrado, Marcelo. Olha só, gente. Crime continuado, ou seja, para que seja um crime só, tu pode sonegar várias vezes ou praticar apropriação indébita várias vezes, não tem problema, mas desde que toda essa prática seja no intervalo mínimo, separando um fato e outro, de 30 dias. É o que está na lei. Então, tudo aquilo que exceder 30 dias entre um fato e outro é considerado outro crime. Só que tem um problema, por exemplo, do imposto de renda, né, que se a gente declara e não paga, que é trimestral. Então, cada exercício trimestral, né, de imposto de renda, que é declarado e não pago, gera um crime diferente. Então, se tu trabalhou isso por 2 anos, tu vai ter 12 meses dividido, 24 meses dividido por 3. Por isso que eu sou advogado. É 8, mas vocês são contadores, é claro que eu vou fazer essa brincadeira aqui. Né? 8. Então, imagina que quem sonegou trimestralmente o imposto de renda, quer dizer, declarou e não pagou por 2 anos, responde a 8 crimes diferentes com pena máxima de 2 anos, que é esse crime. Lembrar, né? 1 a 4 anos é o Código Penal geral. O tributário é 2 anos. Então, tu multiplica 2, pena máxima, por 8. Tu tem 16 anos de limite de pena. E um mínimo de 4. Se der 4 e 1 dia, certo? Dependendo de primariedade e outros detalhes, já dá cadeia. Porque existe a lei da substituição penal, ou seja, quem é condenado apenas até 4 anos, dificilmente vai ter que partir para um semiaberto ou coisa dessa natureza. Não é efetivamente preso. Então, tu pega lá um cliente que sonegou imposto de renda pessoa jurídica, por 3 anos seguidos, aí tu multiplica, né, por uma pena ainda superior. Tu vai para 24, né? 24 anos enfim, é só fazer a conta. Mas por quê? Porque o crime continuado ele tem um intervalo de 30 dias, no máximo 30 dias. Claro que, dependendo da época de pagamento do imposto, você vai exceder um pouquinho, 30 dias, 1 dia, 2 dias, sendo a mesma conduta, não vai ter problema. Desculpa. Sim, a diferença do crime continuado é muito simples. O crime continuado é considerado um crime só. Aquilo que excedeu os 30 dias são vários crimes, como se eu tivesse praticado em situações completamente diferentes. Por isso que eu falei do trimestre. Então, é dentro dessa linha aí, mais ou menos. Vamos mais adiante. Tá. Quer começar? Aqui temos um habeas corpus que fez o mundo tremer. O STF já tinha sinalizado em matéria previdenciária que, a respeito da apropriação indébita em 2017, mas uma circunstância diferente. Não dava para a gente pegar esse parâmetro, mas essa decisão do STJ, ela realmente sacudiu as delegacias fazendárias, está todo mundo falando disso daqui, porque se isso daqui se mantiver como orientação da jurisprudência dos tribunais superiores, aquilo que a gente falou sobre a apropriação indébita vai dar condenação para todo mundo, dependendo da prescrição e outros detalhes. Mas vamos lá. É um habeas corpus, tá? Não recolhimento de ICM por meses seguidos. Apropriação indébita tributária. Absolvição sumária, impossibilidade. Isso é o que a defesa pediu, né? Declaração pelo réu do imposto devido em guias próprias. Irrelevância para a configuração do delito. Termos descontado e cobrado, abrangência, tributos diretos em que há responsabilidade por substituição e tributos indiretos. Ordem denegada. Vamos mais adiante? Olha o que a decisão entendeu. 1. Para a configuração do delito de apropriação indébita tributária, tal qual se dá com a apropriação indébita em geral, o fato do agente registrar, apurar e declarar em guia própria ou em livros fiscais o imposto devido, não tem o condão de elidir ou exercer nenhuma influência na prática do delito, visto que este não pressupõe a clandestinidade. A apropriação indébita, ela não presume que a declaração seja errada, não presume que exista algum processamento de tributo errado. Pode ser processamento do tributo quente e o não pagamento. A origem do crime é a opção do não pagamento. Eu tenho uma guia e não vou pagar. Entende? No 2, tá bom, Marcelo? Quer fazer alguma observação? O sujeito ativo do crime de apropriação indébita tributária é aquele que ostenta a qualidade do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme claramente descrito pelo artigo 2º, inciso 2º, da Lei 8.137 de 90, que exige para sua configuração
seja conduta dolosa, ou seja, consistente na consciência, ainda que potencial, de não recolher o valor do tributo devido. Ou seja, eu peguei a guia e não quero pagar. Eu vou pagar outras coisas com o meu orçamento. Não tenho dinheiro para pagar isso, então eu não quero pagar. Isso é dolo, infelizmente. Porque aquele dinheiro não é teu do tributo, é essa a teoria. Então, a motivação, no entanto, não possui importância no campo da tipicidade, ou seja, é imprescindível a existência de elemento subjetivo especial. Tipicidade penal é quando a gente fala configura o artigo ou não. É numa linguagem não acadêmica, seria a melhor maneira de colocar. Ou seja, o que está lá no inciso 2º do artigo 2º está configurado ou não, está classificado ou não. Tipicidade é como se fosse um sinônimo de classificação. Se eu fosse, desculpa ficar enchendo linguiça com teoria de direito penal, eu ia falar da teoria finalista, que é uma ação típica, antijurídica, culpável, que é diferente das escolas dos outros países, mas esse é um blá 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 que, me desculpa, acredito que esse público não esteja interessado, porque não vai mudar nada nessa conclusão. Então, o que quer dizer? O dolo mora não na questão do processamento de imposto, está no ter a guia, não querer pagar. E não pagar, certo? Então, fica muito difícil fazer prova em contrário de não pagamento. Como é que a gente vai provar? Eu tentei pagar e não consegui. Outros fatores me fizeram pagar. Bom, tudo bem. Como é que a gente afasta esse dolo aqui? Espera aí, ele não vai pagar. Que discuta alguma coisa, né, Marcelo? Que discuta alguma coisa. Que deposite em juízo, discute alguma tese, porque uma vez depositando em juízo, o dinheiro não está mais contigo. Não estando contigo, certo? Naturalmente, não tem apropriação indébita, porque tu não está te apropriando, tu está dando para o judiciário, que é o órgão competente para julgar essa matéria. Mas tu não está te apropriando, tu mandou para o judiciário dizer se é devido ou não. Então, enquanto pender qualquer tipo de discussão sobre aquele tributo, não existe apropriação indébita. Porque daí a gente está naquela regra que todo mundo sabe. Enquanto não for feito o lançamento definitivo, não existe nada criminal que possa ser feito. E mesmo que haja denúncia, ainda está válida a lei de que o pagamento extingue a punibilidade penal. O cara está respondendo o processo, está lá perto da sentença, perto de ser julgado, pagou, não vai ser preso. É um benefício que a Receita inventou para dizer que está usando o direito penal para ameaçar os clientes. Vamos lá? 3. Descrição típica do crime de apropriação indébita tributária contém a expressão descontado ou cobrado. Marcelo, vou passar para ti essa. A descrição típica do crime de apropriação indébita tributária contém a expressão descontado ou cobrado, o que indiscutivelmente restringe a abrangência do sujeito ativo do delito. Aqui, quando ele fala em sujeito ativo do delito, tem que levar em consideração o entendimento penal, ou seja, quem agiu, quem cometeu o crime. Tá? Seria, no caso, por exemplo, o empresário que deixou de pagar o tributo. Tá? Não é que às vezes nós que trabalhamos com tributário, o sujeito ativo, normalmente da obrigação tributária é o Estado, a União, o Fisco, então é só para levar em consideração isso. Porquanto, nem todo sujeito passivo de obrigação tributária que deixar de recolher tributo ou contribuição social responde pelo crime do artigo 2º, mas somente aqueles que descontam ou cobram o tributo ou contribuição. Não, a questão assim, é com relação à possibilidade ou não de tu levar em consideração os conceitos, tá? Como vocês sabem, o direito tributário, na nossa opinião, né? Aí é uma questão de opinião, mas como o doutor Ricardo havia comentado, é importante que vocês saibam que para orientações dos clientes tem que ser conservador mesmo. E eu concordo com isso. Tu tem que levar em consideração aquilo que dá o menor risco para o cliente, como orientação. Agora, depois do fato consumado, é uma questão de defesa. E aí nós vamos utilizar todos os meios que nós entendemos ser possíveis e legais para caracterizar a possibilidade de não ocorrência da apropriação ou alguma forma de suspensão, alguma forma que trate da questão punitiva mesmo. Descontam. Quando o artigo 2º fala em desconto, e vocês vão ver mais aqui adiante, ele fala naqueles casos de substituição tributária.
né? Ou nos casos, por exemplo, como vocês, os contadores que trabalham muito com produtores rurais ou indústrias do agronegócio, caso do Fundo Rural, no qual eu pego a contranota, eu faço o cálculo o contribuinte vai lá e faz o cálculo do valor que ele vai pagar para o produtor rural, ele desconta o Fundo Rural do preço e repassa o líquido e fica com o valor do Fundo Rural para cumprir a sua obrigação tributária que a lei lhe incumbiu de reter e repassar para o fisco. Essa questão do Fundo Rural, ela só fazendo um parênteses, ela é bem interessante porque ela gerou um horror de problemas. Por exemplo, nós tivemos várias situações, e acho que é importante levar em consideração até nessa questão do desconto, que são as seguintes. Existem os casos em que o produtor rural entregou a produção na indústria, produtor rural, tinha uma liminar que obrigava a indústria a não reter e repassar o Fundo Rural. Existia o caso em que a indústria tinha uma liminar que desobrigava ela de reter e repassar o Fundo Rural. Existiam os casos em que o produtor rural tinha a sua liminar e a indústria tinha a sua liminar. Existia o caso que nenhum dos dois tinha nada e mesmo assim ninguém descontava nada e repassava nada. Então, se tu for levar em consideração agora esse artigo 2º, tu pode botar todo mundo como criminoso. Dependendo da interpretação que se dê. A indústria não descontou, ou ela descontou e não repassou, ou deveria ter sido pago e não pagou. Mas quando a indústria não paga, o produtor rural é que tem que ter a responsabilidade de informar e pagar. Tá, mas ele o fez, não fez? Então, tu criou um grande problema. A questão base da decisão do ICMS, ela senta nessa palavra aqui. Cobram. E aí vem a questão de interpretação. No momento em que eu imbuto o preço do ICM no meu produto, repasso isso para o consumidor paga, e eu pego esse valor e não repasso para o fisco, eu estou cobrando ou não esse ICM? E aí vem a questão da interpretação. O STJ entendeu aqui, e vocês podem observar aqui embaixo, que enquanto o termo cobrado deve ser compreendido nas relações tributárias havidas com tributos indiretos, incidentes sobre o consumo, de maneira que não possui relevância o fato de o ICM ser próprio ou por substituição, porquanto, em qualquer hipótese, não haverá ônus financeiro para o contribuinte de direito. Quem é o contribuinte de direito do ICMS? De direito, que a lei obrigou a pagar o ICMS. É quem vende, não é? Quem vendeu o produto é obrigado a informar na GI e pagar o ICMS, correto? Ok. Não interessa se eu informei ou não informei, se eu embuti ou não embuti. Subentende-se que eu embuti o ICM no preço do produto, que eu repassei para o meu contribuinte final e que por essa situação eu não tenho ônus financeiro. O ônus não é meu, porque eu passei ele adiante. E aí dá uma gama de entendimentos que devem ser levados em consideração. Essa discussão é uma discussão que eu concordo plenamente com o doutor Ricardo com relação à orientação que deve ser dada, mas é uma discussão que acho que se deve ter, que o próprio CRC tem que alimentar entre os profissionais que entendem estudos e tal, porque daqui a pouco eu posso criar uma situação na qual eu imbuto outros tributos também no preço. Quando vocês fazem a nota fiscal de vocês, eu sei que não, são tributos indiretos, daqui a pouco eles estendem esse entendimento também. Pode ser considerado... Quando vocês emitem uma nota fiscal, normalmente o que vocês embutem na nota fiscal se vocês, por exemplo, fazem as retenções dos impostos? Vocês colocam COFINS, PIS, 1,5% de imposto de renda e 1% de CSLL. Naquela questão da... Sim. Mas tu incide isso daí. Ou seja, isso faz parte do teu preço. Quem é que não embute os tributos quando calcula o preço do produto? Não existe. Então, eu acho que nós temos que levar em consideração esse tipo de discussão, até para... Porque como a decisão ela é muito recente, ela cabe isso. Como provavelmente vai haver uma enxurrada de ações penais
contra os devedores, cabe essa discussão daqui para frente. Cabe uma possibilidade de um entendimento, talvez, que não fosse tão rigoroso, no caso, né, e que levasse em consideração conceitos mesmo já pré-existentes, como o próprio conceito de cobrar. Quero fazer só uma colaboração, que, olha só, quem diz que, não é que autoriza a declarar e não pagar, mas a Receita até prevê as multas em situações diferentes e faz acordos a respeito disso. Existe também, vai haver um contramovimento do que a gente chama do garantismo penal, que vai certamente ser liderado por alguns julgadores e por muitos advogados, que vão querer entender o seguinte: se o próprio fisco não tem um tratamento do assunto como se fosse crime, já que ele não poderia materializar uma norma a respeito de conduta criminosa, ele não poderia ponderar a hipótese de negociar multa, ou de se livrar de multa ou não. Entende? Ou seja, uma vez sendo crime, ele não poderia simplesmente ficar dispondo da possibilidade penal, porque crime não é isso. Entende? O direito penal não serve para isso. Mas isso também são as teorias que a gente tem de defesa, que não é prudente a gente aconselhar a vocês agora, porque a verdade é, considerando que o STF tem feito a favor do governo, né, poxa vida, PIS/COFINS, aquela exclusão de base de cálculo agora já está começando a ficar perigosa. Então, tem várias coisas que o STF, todos os tribunais, Tribunal Regional Federal, STJ, está todo mundo julgando com a gente, chega no STF e muda. Fundo rural, né? Fundo rural é de acordo com o humor e a composição do STF. Edita lei nova para repetir a ilegalidade do passado, daqui a pouco colou, por interesse político. E daqui a pouco todos os tributaristas, contadores, advogados, ficam loucos. Né, especialmente os advogados, que pegaram vários clientes para discutir uma tese, que o próprio STJ fez uma súmula. Disse, olha, o que é uma súmula de um tribunal? É dizer, não me traz mais esse assunto, pelo amor de Deus, eu não quero mais julgar isso. Isso já está definido. Daí uma súmula do STJ é derrubada pelo STF, que dá uma risada na cara do STJ e diz, vocês não podem conhecer de matéria constitucional. E, enquanto isso, tem centenas de milhares de ações judiciais propostas, inspiradas na súmula do STJ. Então, tem algumas coisas na segurança jurídica do Brasil que nos deixam loucos. O que faz com que eu não possa ser aventureiro aqui e dizer que é defensável qualquer acusação de apropriação indébita. Acho que não é por aí. Mas vamos lá. Enfim, a gente está querendo se encaminhar para as perguntas agora, para o debate, mas antes disso a gente gostaria de trazer uma colaboração para vocês, até uma sugestão que o próprio Conselho Regional de Contabilidade, se a gente quer ajudar, né? A gente viu que vocês têm um modelo de contrato de prestação de serviços no site, certo? Eu acho que poderia o contrato mais inspirado no direito médico do termo de consentimento informado, mas seria interessante que o Conselho tivesse um padrão de contrato bem protetivo ao contador, perante o cliente, e que o contador pudesse ter o direito de falar perante o cliente, olha, esse aqui é o modelo do Conselho. Estou aplicando o modelo do Conselho, mas que esse modelo proteja o contador em relação às aventuras do cliente. Então, tem algumas sugestões aqui que a gente gostaria de colaborar com o Conselho livremente, a gente simplesmente quer mandar essas sugestões para serem adicionadas no contrato existente. Se o Conselho entender por bem, né, ou de qualquer forma, vocês mesmos podem buscar esse PowerPoint que está disponibilizado no site do Conselho, e vocês mesmos, dependendo com outros colegas advogados, podem montar isso daqui, mas o importante é que os contadores comecem a inserir informações dessa natureza para se proteger das atitudes dos clientes. A primeira, o registro de comunicações via e-mail, WhatsApp, protocolos, até mesmo gravações telefônicas e ambientais. Quando a gente fala registro, tem duas hipóteses. Né? Gravações ambientais. Para o cliente, essa expressão aqui parece dizendo, não, ele vai permitir a comunicação por WhatsApp. Mas quando eu falo registro, eu estou dizendo que se o cliente estiver fazendo muita falcatrua, é bom gravar uma conversa com ele e manter guardado. Ah, mas tu podia gravar? Qual é a licitude dessa prova? Podia, estava no contrato. Ele autorizou que eu gravasse. Quando tu fala registro aqui, tu está sendo mansinho. Essa expressão aqui, ela começa no e-mail, WhatsApp, protocolos, até mesmo gravações telefônicas e ambientais. Mas assim, o cliente não vai dar bola para isso daqui. Ele vai olhar e vai dizer, tá, mas o que é isso daqui? Não, isso é apenas para me garantir que as informações que vocês passam para a gente a respeito da contabilidade, no dia a dia,
alguma informação sobre tributos, ou eventualmente na impossibilidade de eu ter o documento na hora, vocês podem me mandar um PDF por WhatsApp, eu posso pegar esse PDF como base e fazer teu imposto. É por causa disso que eu quero. Mas, na verdade, o que eu estou camuflando aqui é que vocês possam gravar os clientes de vocês quando eles estiverem cometendo ilícitos. Isso protege vocês. Lembrem que, em épocas de delação premiada, e muito mais acordo de leniência, que favorece empresas, e por acordo de leniência, eles fazem qualquer coisa, é muito convidativo falar que não sabia e que o contador estava fazendo isso junto com outro funcionário, né, e dependendo da informação preciosa que o delator tiver, o Ministério Público vai fazer vista grossa para tudo e vai denunciar todo mundo. Então, a negociação penal no Brasil é muito perigosa, porque pode cair num contador, funcionário inocente, uma responsabilidade que ele não tem. Depende da boca do delator, que para tirar, desculpa a expressão, para tirar o seu da reta, vai falar qualquer coisa. Então, eu gostaria de inspirar algo assim no contrato. Outra, obrigação de obtenção, é importante a gente obtenha documentação que afirme, na linha da inserção no contrato. Que a responsabilidade pela tomada de decisão na prestação de serviço de consultoria, assessoria ou aconselhamento, tá, é única e exclusiva do cliente. Em outras palavras, quando a gente fala disso daqui, a gente fala que todas as consequências criminais dos atos dos clientes foram alertadas num trabalho de consultoria que a gente prestou, que ele está ciente que a tomada de decisão e dos riscos dessa tomada de decisão é única e exclusiva dele, e que nós não seremos responsabilizados de forma alguma pela sua tomada de decisão, eis que ele está ciente do que está fazendo. É bom apresentar um documento desses para uma defesa depois. O contador está envolvido, eu digo não. Nessa não. Nessa não, porque eu avisei ele. E eu avisar, por favor, documentado também, né? Deixa alguma coisa bem registrada. E às vezes recomendando, não façam isso. Ou, faz aquela coisa meio aventureira, que não é tão grave, que todo mundo é obrigado a ter um certo jogo de cintura. Esse é o dia a dia de vocês e da advocacia, me desculpem. Desculpa, mandei mal? Não, né? Então, acho que é por aí. Para esses casos, mais ou menos, a gente toma uma prudência e segue a vida, segue o barco. Não vai perder o cliente por causa de uma coisa pequena. Mas assim, isso daqui protege principalmente a consultoria. Por que os tributaristas, advogados, estão sendo presos juntos na operação? Por causa do planejamento tributário, da tomada de decisão tributária, que muitas vezes é aconselhada pelos advogados. Nós temos lá na nossa cidade um caso recente de uma operação que o contador foi preso antes, né, e que o conselho dos advogados, na frente do auditor, foi, o auditor dizendo, olha, se vocês fizerem, estou cantando a pedra, se vocês fizerem isso daqui vai dar prisão. E os advogados estavam dando risada do auditor e convenceram o cliente. O cliente está preso hoje, os advogados não. Então, tem que tomar cuidado, gente. A prudência, qualquer profissional correto é prudente, certo? Seja um tributarista, seja um contador, seja um advogado criminalista. Então, a gente não pode ter aventuras. B, a responsabilidade a respeito do arquivamento dos livros, impressos e digitais, e demais documentos contábeis. A gente sabe que o papel reduziu bastante, né? Tem muita coisa digital hoje no escritório de contabilidade, mas é importante dizer que a responsabilidade de guarda para efeitos prescricionais não é nossa. Tipo, te entreguei, está contigo e não quero isso daqui aqui dentro. Por quê? Quando vem a operação policial, a primeira coisa que eles fazem é chegar no escritório de contabilidade, pegar não sei quantas caixas, um arquivo inteiro, levam informação de outros clientes, inviabilizam o trabalho, né, de um escritório de contabilidade. Por quê? Porque estão na ânsia de pegar alguém. E se o cliente tem lá no RH uma pasta, né, lá no fiscal outra, certo? Eles não vão ficar furungando para dizer, ótimo, não vou levar nada que é dos outros. A Polícia Federal entra e pega as caixas e vai botando tudo, e na dúvida leva tudo, e prejudica todo o trabalho de um contador em relação aos outros clientes. Além de não ser agradável, né, a gente ter documentos do cliente e logo em seguida vir pegar no escritório esses documentos, né? E aqui abaixo, declaração do cliente no que diz respeito às informações prestadas ao contador por todos os meios de comunicação idôneamente aceitos e dever de conferência da precisão dos dados informados antes do ato de envio. O que eu quero dizer? Muitas vezes em cima da hora, ou quase sempre em cima da hora, o cliente manda a documentação para fazer a contabilidade. Bom, ele mandou a documentação, a gente acreditou na documentação e enviou. A pergunta é, esse ato de envio é consentir com a precisão daqueles dados?
A teoria do domínio do fato inspira isso. Então, para afastar uma ideia de domínio do fato, deixa bem claro que 100% do que me foi passado é de responsabilidade do cliente, ele tem a dever de confirmar antes de eu enviar. Se vai dar tempo ou não é problema do cliente, mas eu dou para ele o dever de confirmar a exatidão dos dados que ele está nos dando antes de a gente enviar. Para depois, em eventual justificativa, dizer, olha, tanto ele, foi ele que me deu essas informações dessa forma, e eu não mexi em nada, porque eu nem sabia do que estava acontecendo, que ele assinou um compromisso de verificar tudo antes de me mandar, que é um padrão do contrato que eu tenho. É só um argumento a mais. Né? Vamos lá. Letra D. Declaração do cliente a respeito das normas básicas de compliance. Isso é mais inspirado no direito americano, claro que a gente não vai pedir para os clientes assinar formulários dizendo se são terroristas, traficantes, como quem vai tirar visto americano já sabe, né? Tem que fazer um monte de coisa que a gente se pergunta por quê. Mas o fato é que declara que está de acordo com as normas antitrust, né, da questão da lavagem de dinheiro, que é uma empresa que preza por isso, por aquilo. Uma declaração política de compliance do cliente para o contador, que o contador exigiu que estivesse ali, protege o contador no seguinte sentido, dizer, olha, tanto que eu exijo isso no meu contrato, que o meu cliente declarou que ele não tinha envolvimento com nada disso. Que eu não trabalho para pessoas assim. Então, ele declarou que não estava lavando dinheiro, para mim. Entende? Então, eu acreditava nisso. Cientificação do cliente. Isso daqui é mais para uma proteção caso haja algum problema. Cientificação do cliente a respeito das obrigações do contratado perante o COAF e demais informações sigilosas ou não às autoridades competentes. O que eu quero dizer? Vocês descobriram que o cliente está lavando dinheiro. E agora? Procurar o cliente e dizer, olha, eu vou ser obrigado a enviar essas informações ao COAF. Não, mas tu não pode fazer isso. Eu digo, não, tu me autorizou. Eu sou obrigado a fazer isso porque eu não quero problemas com o meu conselho. Né? Porque a resolução não é do COAF que está me obrigando a isso, a resolução é do Conselho Federal de Contabilidade. Se eu não fizer isso, eu vou me complicar, o conselho é sério, atuante, então me desculpa, mas eu vou utilizar isso contra ti e tu não pode fazer nada. Para que ele não fique te chamando de traidor depois. Né? Porque é complicado, né? Denunciar um cliente é uma coisa extremamente desagradável. Graças a Deus, na advocacia, ninguém nos obriga a isso. Mas tudo bem. Para contadores que sejam funcionários, aqui, gente, é o mais sensível de tudo. A delimitação específica dos atos e da competência dos mesmos na cadeia de gestão. Ou seja, uma informação no contrato que deixe bem claro o que o funcionário contador faz. Quais informações ele tem acesso, quais informações ele não tem acesso, qual é a responsabilidade dele perante a tomada de decisão tributária. Entende? Numa empresa moderna, com compliance bem trabalhado, a gente consegue ver que todas essas regras já existem em relação a todos os funcionários. Porque o que acontece? O compliance nasceu de grandes empresários que não queriam ser responsabilizados pelos atos de seus funcionários. Ou para tirar o seu da reta, ou o que for, mas quem tem muito dinheiro e trabalha com muito contrato, tem muito risco. Então o pessoal, não, vou criar um compliance porque qualquer coisa meu funcionário se ferra e eu saio livre. Então inventaram uma coisa boa. Só que ela é boa para o patrão, mas ela também é boa para o empregado. Depende de como a coisa está montada. Só que para fazer isso, a gente teria que ter um contrato específico, uma declaração específica por sugestão do conselho, talvez ou não sei, só sugerindo, para que os funcionários procurem os seus patrões e digam, olha, infelizmente o conselho está me pedindo que eu pegue isso assinado de todos os meus clientes. Como tu é meu único empregador, eu queria que tu assinasse essas regras aqui, declarando exatamente qual é a minha atribuição ou não. Para proteção. Porque eu volto a dizer, não só na Operação Lava Jato, como em todas as operações subsequentes que se deram, os contadores que tinham problemas, 9 em 10 eram internos. Advogados que tinham problemas, os internos, quase todos, né? E alguns externos também, porque tinha muito advogado que lavava dinheiro usando nota fiscal e fazendo outras manobras ousadas. Então, dentro dessa linha de sugestão, né, que eu gostaria de colaborar com vocês antes de a gente abrir para perguntas, mas eu acho que se a jurisprudência está mudando, se a tendência está mudando e o aperto contra o contador está aumentando, porque, querendo ou não, essas regras desses tratados internacionais que o Brasil assina sobre leis contra a lavagem de dinheiro não influenciam só a contabilidade, influenciam a advocacia também, influenciam toda a cadeia bancária.
O Brasil assinou tratados internacionais de cooperação bancária que obrigam que algumas regras que nem tenham muito a ver com o direito brasileiro sejam aplicadas. Isso tende a tornar a profissão do contador cada vez mais a de um profissional que não é só prestador de serviço, mas quase de um fiscal. O que eu acho inapropriado, mas é meu senso ético, não vai mudar a realidade jurídica da coisa, né? Então, infelizmente, nosso parecer é para ter medo? Sim, é para ter medo. É para ter medo. Eles estão vendo chifre em cabeça de égua. Tá? Vou passar para o Marcelo agora. Queria deixar algumas considerações para serem pensadas. Como eu havia dito no início, por questões de necessidade, houve evolução na legislação. Por questões de necessidade, novas práticas foram trazidas, novas regras foram impostas, novas obrigações foram assumidas. Onde é que está o problema? O problema está o seguinte: nós temos práticas que nós fazemos há muito tempo. Exemplos. Nós muitas vezes temos, e não deveríamos, os cartões para poder acessar ECACs e outras coisas dos clientes, e não procurações. Nós temos muitas vezes as questões de o cliente tirar férias e nos deixar dinheiro para pagar os tributos do mês, porque ele não vai estar para pagar e nós vamos gerar as guias e pagar para ele. E depois nós vamos fazer acertos de contas nos honorários. Nós temos outros problemas que são, por exemplo, quando o cliente nos pede para como é que eu faço para pagar menos impostos, e nós aconselhamos, de certa forma, a ele abrir empresas em nomes de outras pessoas para ter várias empresas no Simples. Ok. Mas tem. Bastante. Onde é que está o problema nisso? Antigamente, tudo no mesmo endereço. E nos cartões, e aí tudo com a mesma marca, e não existe daí nenhum contrato de franquia de marca, ou cessão de uso de direito de marca, não tem nada, é a farra. Onde é que está o problema? Antigamente, passava. Agora, se quiserem, não passa mais. E aí é a questão do risco. E aí é a questão da necessidade de se precaver. E a obrigação que se tem, e aí falando das profissões que atuam nessa área, que prestam serviços de consultoria, que prestam serviços de assessoria, de levar em consideração que a opinião ela tem um peso, a tomada de decisão com base nessa opinião tem um peso, as consequências e o risco podem ser assumidos por todos. E não mais simplesmente do tipo, não vai dar nada. Ninguém vai fazer nada, no máximo vai ter uma multa, daqui a pouco a gente vai lá e faz um parcelamento. E agora, o Sérgio Moro, como o doutor Ricardo comentou, vai ser o futuro ministro da Justiça, e também uma das incumbências que ele vai ter é com relação ao COAF. Entendeu? O cruzamento de dados, informações e tudo mais. Aí vem a questão, vai se intensificar o combate à sonegação? Vai se intensificar o combate aos crimes de lavagem de dinheiro, aos crimes tributários? Muito provavelmente vai. E se tem ferramentas para isso, os ministérios públicos estão se preparando para agir dessa forma. Há uma necessidade, há um clamor popular para que se combata isso. Há uma ideia de que precisa se fazer novas medidas que sejam eficazes, que se realmente se traga o dinheiro de volta, que se realmente se pague o imposto devido. Por outro lado, nós temos um antagonismo, como o doutor Ricardo comentou. Nós temos de 2 em 2 anos um refis. Nós temos de 2 em 2 anos um PAS, um PRR, no caso do rural. Nós temos agora, né, o refaz do Estado. Há pouco tempo atrás, a possibilidade de compensar o PERT. Há pouco tempo atrás, a possibilidade que os estados deram. São Paulo agora, há pouco, a possibilidade de tu compensar débitos tributários com precatórios. Então, o Estado, ao mesmo tempo que exige uma pena maior, que exige uma caracterização de um delito, que exige utiliza de formas coercitivas mais eficazes para atingir o seu objetivo, é o mesmo Estado que concede os benefícios de
isenção total de multa, 100%. Juros, 100%. O PRR faz com que tu pague o valor original 5 anos depois. Então, é importante que a gente trabalhe com relação a isso, mas principalmente, como o Dr. Ricardo Jobim comentou, é importante que os profissionais que atuam se protejam quando tomarem as decisões que dizem respeito às suas obrigações e não a dos seus clientes. Que façam com que existam processos e ferramentas que lhes garantam que eles agiram de forma ética, de forma correta, de forma lícita, e que, se houve algum ilícito, foi por única e exclusiva atitude do cliente. Só que aí é que nós temos problemas, e, como o Dr. Ricardo havia comentado. No momento em que o Ministério Público agir e botar todo mundo no mesmo barco, tu vai ter que se defender. Tu vai ter que contratar advogado, tu vai ter que ter a documentação necessária que possa provar. Nós estamos falando de prova. Nós vamos ter que provar que realmente não agimos, nós vamos ter que provar que realmente informamos, nós vamos ter que provar que realmente estávamos cientes das nossas obrigações e de que aquilo não foi responsabilidade nossa. E eu acho que é isso que é importante, e eu acho muito interessante essa possibilidade que o CRC nos concedeu, de trazer esses questionamentos, muito mais do que trazer soluções para os problemas. O nosso objetivo primordial da palestra é informar que existem problemas, informar que existem problemas novos, alertar para as consequências desses novos problemas e trazer o debate. O debate é importante que se converse, é importante que se converse entre os membros da classe, é importante que haja essa interação com outras classes, como o advogado e o contador, que são muito próximos, como o Dr. Ricardo comentou no início da nossa conversa. É importante que nós possamos fazer com que haja evolução na legislação, como ela aconteceu por lado do fisco. É importante também que nós criemos ferramentas e mecanismos de proteção, tanto para nós quanto para os nossos clientes, porque boas partes dessas ferramentas aqui também auxiliam o cliente, se bem feitas. Se, por exemplo, forem trazidas situações nas quais ele não é responsável, ele não tem culpa também, ele entende que não devia pagar, ele tem que ter mecanismos também de poder apresentar na sua defesa. Então, acho que todas essas situações são importantes e tudo isso deve ser levado em consideração. No momento em que nós pensarmos que a evolução também pode ser e deve ser utilizada a nosso favor, nós temos que agir para que isso aconteça. É importante a gente apenas sinalizar, agora vamos abrir para perguntas, a respeito da nossa postura. Tá? Primeiro, a gente não é dono da verdade. A verdade é a jurisprudência, é o que vão julgar e o que vai pegar no futuro. Essa é a verdade. A gente não é dono dela. A gente tem uma linha de raciocínio que naturalmente está fundamentada. E a gente faz questão de separar o que é nossa opinião pessoal daquilo que é fato. Certo? É como se fosse, jornalisticamente falando, uma coisa séria. A jurisprudência do STJ está ali. Certo? Houve o julgamento. Houve o precedente. As movimentações, se vocês tiverem algum amigo auditor do Estado, perguntem o que vai acontecer com os contumazes a partir de agora. Para ver como isso impactou. As informações que nós temos, elas são realmente alarmantes. Mas ninguém aqui quer gerar pânico para ninguém. Apenas dizer que estamos honrados de estar aqui e é uma honra participar desse público seleto e dizer que aquilo que a gente puder colaborar, a gente vai colaborar. Esse é um debate que não pode ficar restrito também apenas ao Dr. Marcelo ou a mim na condição de advogado, mas toda advocacia que atua tributária. Eu tenho certeza que todos os contadores têm vários contatos com outros colegas. Debatam esse tema. Conversem com eles. Porque a gente vai evoluir muito ainda em mecanismos de proteção e tudo que for novidade eu também vou querer para os meus clientes. Então, quando a gente compartilhar essas informações, a gente vai chegar a algum lugar. Então, é dentro dessa linha. Agradecer a todos e disponibilizar para perguntas. Fazem perguntas pelo tele, não? Não? Sem perguntas? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Bom, nessa condição, então, muito obrigado. Foi um prazer enorme.
estar com vocês e dizer que sempre que vocês precisarem, a gente vai estar disponível. Muito obrigado.